Muito boa noite, pessoal. Hoje nós temos aqui mais uma presença ilustre da nossa querida, até então estudante, agora aprovada na OAB, né? Letícia Gouveia, né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a questão da presença digital nas carreiras jurídicas. E a Letícia, provavelmente, vocês já conhecem ela, é muito mais provável que vocês conheçam ela do que eu, inclusive, que Meu a Deus. presença dela está bem forte nas redes sociais. E eu queria começar esse nosso bate-papo aqui junto com ela, partindo do início, partindo uma pergunta bem semelhante à que eu fiz na outra live da Clara. Eu queria entender o que aconteceu ali durante esse ensino médio que te chamou a atenção para que você fosse para a carreira jurídica, para que você cursasse direito. Boa noite, pessoal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Letícia Gouveia, né? Só para dar uma introduzida. E agora, para responder a sua pergunta, professor, foi uma maneira bem, como é que posso dizer, peculiar o que me chamou a atenção no direito, né? Eu sempre conto essa história, não tenho nem vergonha de falar, porque realmente foi ainda no meu fundamental, acho que eu estava ali no sétimo ano do fundamental, e eu assisti um dorama onde as personagens principais eram uma defensora pública, uma promotora de justiça e uma advogada. E ali eu conheci o mundo jurídico, me interessei muito pela atuação das carreiras jurídicas mesmo e fui atrás. E até então me encantei e ficou por isso mesmo. Entrei no ensino médio querendo o direito e entrei na faculdade de direito e agora estou aqui. Agora está aí. Nossa, eu acho que foi a resposta mais inusitada que eu já Aham, recebi em exatamente. quase 4 anos aí lecionando, foi a resposta mais inusitada que eu recebi. Pra gente ver a influência, né, de conteúdo, de série, de filme. Foi incrível mesmo, porque eu realmente era muito nova. Eu sei que tem gente que tem já o sonho, né, de cursar direito, já tem uma mente mais avançada, assim, vamos dizer, desde novinho, mas eu tinha só 12 anos quando eu super me interessei por aquela atuação super formal, né? Então, realmente foi um dorama, uma série coreana. Essa com certeza foi uma resposta um tanto quanto inusitada. Eu gostei pra caramba. Uma outra pergunta que geralmente eu acabo fazendo, que é muito curiosa também, você se lembra do seu primeiro dia na sala de aula como estudante de direito? Nossa, pior que eu lembro. Essa é Lembro muito boa. perfeitamente. Conta um pouquinho pra gente. Então, meu primeiro dia de aula, na verdade, foi uma aula experimental, só para conhecer um pouco da coordenação. Inclusive, eu lembro que ninguém foi, só tinha eu e um outro aluno, de, sei lá, 70 pessoas no Nossa. curso E o coitado pela do manhã. professor daí. Tava o coordenador, tinha uns 5 professores, todo mundo empolgado para apresentar o curso. Aí eu cheguei, eu pensei, será que isso é normal? Não tinha ninguém, só tinha eu e outro aluno. Era Esse pelo foi meu menos um dia de primeiro. chuva? Foi, nem chuva. Mas foi Caramba. bem legal. Mesmo tendo só 2 alunos, né? Os professores apresentaram o curso, a coordenação fez toda aquela introdução, foi muito bom. Aí depois, na primeira semana mesmo assim de aula, aí viu a galera, né? Foi chegando mais gente. E foi muito legal também, porque eu saí, né, do ensino médio e fui direto para a faculdade, então foi um choque muito grande. Inclusive, para mim, foi muito bom porque essa mudança de ambiente acabou me deixando mais confortável, por incrível que pareça. Mas logo de cara, o professor, ele chegou com um microfone e falou: é o seguinte, vocês agora estão na faculdade de Direito, vão ter que se acostumar a falar em público e cada um vai se apresentar nesse microfone em pé. Primeiro dia de aula. Nossa. Eu lembro que aconteceu algo semelhante na minha sala, e eu lembro até hoje. Talvez até esse corte viralize, eventualmente. Mas eu lembro que teve um colega, que no final se formou em direito e tudo mais, que ele falou que a vontade dele era ser político. Desde o primeiro dia. Por isso que ele estava fazendo direito. E foi na mesma dinâmica. Todo mundo, ó, fala sobre você e tudo mais, e o motivo de você estar fazendo direito. Aí ele falou que queria ser político. Exato. Muito bom. Interessante, Obviamente né? está Bem buscando interessante. ali ter o conhecimento. E já partindo um pouquinho mais para a caminhada ali durante o curso, hoje, você, Letícia, considera que, assim, qual
foi ou quais foram as maiores dificuldades ao longo dessa jornada? Porque agora você chegou no fim, passou na OAB e tudo mais. Pelo menos o OAB você não vai ter que fazer mais. É igual a história do Enem. O Enem já fez. Ah, não, apesar de que a pessoa pode fazer outro curso, né? Mas a OAB não tem como fazer mais. Graças a Deus. Então, vou começar pela dificuldade, né? Acho que a maior dificuldade, logo de cara, principalmente nessa situação do primeiro dia de aula que eu tive, foi falar em público. Eu tinha, e ainda tenho, é uma coisa que eu supero a cada dia, graças a Deus. Mas por incrível que pareça, eu tenho muita dificuldade para falar em público, para apresentar trabalho. Hoje não tanto, mas eu tinha demais. Imagina uma pessoa acabou de sair do ensino médio, não tinha muitos amigos, fugia de todo tipo de apresentação. Aí chega na faculdade, professor, primeiro dia de aula, você não conhece ninguém. Você vai se apresentar em pé e dizer por que que você quis fazer o curso de direito. Ou seja, logo de cara já fui exposta a essa situação, né? Super desconfortável para quem não tinha esse costume. Mas foi uma dificuldade que eu tive que enfrentar. Inclusive, mais para frente eu vou falar sobre uma coisa que marcou muito, assim, essa questão da criação de conteúdo e a faculdade, que foi uma virada de chave, mas vou deixar mais para frente. Beleza. Mas essa questão de ter que apresentar trabalho, júri simulado, meu Deus do céu, júri simulado foi uma dificuldade gigantesca para mim chegar na frente da minha turma inteira para falar alguma coisa nessas situações. Caramba, inesperado. Novamente, às vezes, quem vê a pessoa na rede social gravando um vídeo falando tão bem, não consegue nem imaginar que a pessoa é tímida. Se eu não me engano, o Danilo Gentili uma vez falou algo sobre isso, que ele na vida real é tímido. Um tanto curioso. Ó, a Nejuska até falou aqui pra gente, eu vou fazer uma live com a Nejuska, ela fala muito sobre comunicação e tudo mais, Ai, e aí que ela vai ótimo. até dar, assim, várias direções, várias reflexões nesse sentido de se comunicar. Bem bacana. Ela teve uma carreira brilhante nesse sentido da comunicação. Não posso falar agora que eu dou spoiler da próxima, É, mas nesse sentido. Ah, então, já que a ai, ótimo. gente chegou nesse assunto de comunicação e tudo mais, eu queria entender a mesma pergunta que eu também fiz para Clara, que essa é bem legal. Qual que foi a virada de chave? Se teve algum dia que você chegou assim e falou assim, vou postar coisas no Instagram, ou se foi algo natural, de você simplesmente postar uma coisa, nossa, viralizou. Ou se foi uma decisão, tipo, vou postar a partir de cá para lá. Então, um pouco dos dois. Por quê? Eu sempre, apesar de ser um pouco tímida, eu sempre gostei muito de criar conteúdo. Para o senhor ter noção, quando eu tinha uns 7 anos de idade, eu gravava vídeo pro YouTube com Nossa, 7 anos de idade. Mas não era eu aparecendo e falando, né, interagindo. Era eu brincando com uns brinquedinhos que eu tinha, que eu colecionava. Então eu fazia, de um monte de gente que fazia isso, eu achava o máximo. Editava o vídeo e postava. Então eu sempre gostei de criar, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, foi logo assim, no período da pandemia. Eu tive um mês de aula presencial até ter o lockdown e acabar com tudo, né? Toda essa experiência. Mas eu entrei num projeto de extensão, né? Desde o início o pessoal já começa a falar da importância de participar, então eu entrei nesse projeto de extensão e vi a oportunidade de criar um conteúdo dentro do direito. Então eu já começo a me empolgar, né, com essas coisas. Comecei a gravar vídeo com aquelas dublagens, né? Fazendo um meme com um aluno de direito, essas coisas. E teve um momento em que esse projeto acabou e eu pensei, e agora? Eu não vou mais gravar conteúdo? Aí eu comecei a gravar aos pouquinhos, mas no meu perfil pessoal, né? Só que o tempo foi passando, eu fechei meu perfil pessoal, nada tinha viralizado, não teve isso. E quando eu cheguei no meu último ano da faculdade, eu pensei, e agora? Eu vou deixar para criar um perfil, para me organizar para gravar o que eu gosto de conteúdo. Depois da faculdade vai ser muito mais difícil. Agora na faculdade eu tenho alguma coisa, pelo menos de imediato, para compartilhar, que é a minha experiência dentro da faculdade. Então, perfeito. eu entrei em 2024 pensando assim, ou eu faço isso agora, no meu último ano como acadêmica, ou eu não faço mais. Aí eu criei o perfil, tem toda aquela dificuldade de você não ser apoiado, de ter aluno na faculdade tirando onda porque você cria conteúdo, manda print, né? Aquela coisa ridícula. Mas eu fui assim mesmo. O pessoal já falava mal, sem você fazer nada.
né? Imagina Então agora eu vou fazendo. criar conteúdo. Criei do zero. É, comecei o perfil do zero, sem ninguém. Tinha minha família, meu namorado, minhas amigas e acabou. E aí eu fui. Até que um vídeo meu viralizou, que era justamente. Eu fiz um memezinho sobre alunos de direito na faculdade. Muita gente se identificou e viralizou. E aí eu pensei, eu fiz bem em começar na faculdade. E foi assim que meu perfil ficou. Ah, e falando disso, eu tenho um ponto de vista aqui para acrescentar. Inclusive, eu tenho uma amiga que ela é mais tímida e tudo mais, inclusive estou tentando convencer ela a fazer live também aqui. E um ponto que eu acho legal de comentar é exatamente sobre esse ponto do julgamento. Assim, na minha visão, você falar sobre o que você está vivendo, sobre o que você está estudando, sobre o que você está se preparando, ou mesmo sobre a sua profissão, sobre o que você é, eu não consigo ver, assim, algum tipo de coisa que gere algo negativo. Porque assim, poxa, se você, profissional, tem vergonha da sua profissão, de quem você é, como que o outro vai gostar de você, sabe? Então, às vezes, eu escuto pessoa comentando, né, tipo, ah, mas, poxa, a pessoa tá fazendo isso porque ele não é concursado. Mas por que a gente tem juiz que produz conteúdo assim? Por que a Verdade. gente tem delegado que produz conteúdo? Porque o salário dele não vai mudar, não vai mudar, né? Vamos falar a verdade, ele fazendo ou não fazendo conteúdo, o salário dele vai ser igual, promotor, enfim. E aí a gente entende que tem muitas coisas que são além de salário. Porque imagina, você me contando agora a tua história, com certeza está motivando muita gente que tem exatamente o sonho de seguir o mesmo caminho que você. Às vezes tem uma pessoa agora pensando em vestibular e tudo mais, pensando, poxa, que bacana, eu acompanho a Letícia, eu queria chegar no mesmo lugar que ela chegou, agora ela é advogada, com a OAB, advogada de OAB e tudo, né? Tem essa piada. Então, para você que está nos assistindo aí, às vezes você pensa, poxa, será que eu produzo conteúdo ou não? Depende do que você for fazer, a pessoa vai te julgar. E você produzir conteúdo é você ter assim respeito ao que você faz, ao que você é. Não é uma forma de, a pessoa está se aparecendo, a pessoa está querendo mostrar. Não, você está mostrando realmente quem você é, porque para quem não me conhece, você aparecer no escritório conversar comigo, eu sou igualzinho aqui, talvez diria um pouquinho pior, né? Porque na vida real eu sou um pouquinho mais brincalhão do que na internet e tudo mais. Então, a não ser que a pessoa não esteja divulgando cassino, tigre e outras coisas, eu não consigo ver ponto negativo. Então, estou mostrando minha rotina estudando, perfeito. Estou mostrando minha rotina como profissional, ótimo. Estou mostrando minha rotina como estudante, sei lá, como concurseiro, ótimo também. Você está mostrando que você é o que você vive, né? Então, só esse ponto aí que eu queria introduzir. E falando da produção de conteúdo, eu queria saber de você se teve algum vídeo que você tinha certeza que não ia dar em nada e viralizou pra caramba. Teve. E para mim foi muito importante ele ter viralizado, porque era exatamente o que eu queria trazer no perfil, que era incentivar estudantes de direito a criarem conteúdo, a vencerem essa vergonha de criar conteúdo. Claro que a maioria dos meus vídeos que viralizaram mesmo, assim, de passar de 1 milhão de visualizações, foi vídeo mais engraçado, né? Aqueles memezinhos com a frase só. Mas eu fiquei feliz com o que teve uma certa repercussão, que foi sobre você ser criticado, mas mesmo assim você não ligar. Eu vi que muita gente se identificou, muitas pessoas vieram falar comigo, dizendo: olha, eu sei da importância de criar conteúdo, eu quero advogar, por exemplo, né? Eu sei que eu preciso me desenvolver melhor no digital, mas eu não consigo porque eu sei que aquele grupo ali vai estar falando mal de mim, me criticando. Então, conversei com algumas pessoas sobre isso e trouxe muito conteúdo sobre isso também. Então, acho que esse foi um dos vídeos mais importantes meus, assim, que tiveram certa repercussão, porque é essa ideia que eu quero passar, né? De incentivar as pessoas que têm, né, têm essa limitação de, meu Deus, eu não vou criar porque alguém vai me criticar. E também de pessoas, um outro ponto importante é que esse vídeo trouxe pessoas que estudam e querem mais motivação para não deixarem de estudar. Perfeito. Então, acabou juntando as duas coisas que eu mais queria no meu perfil, que era tanto estimular pessoas que querem criar conteúdo na faculdade, ou nem, até que não são pessoas do direito, mas que têm essa vontade, como pessoas que querem continuar estudando e estão desmotivadas. Perfeito, perfeito.
Agora a gente, pensando um pouquinho mais, justamente para essas pessoas que querem produzir conteúdo e tal, se você, Letícia, voltasse no passado, quando você não produzisse ainda conteúdo, o que que você começaria a fazer de diferente? Primeiro criar o perfil logo. Criar o perfil e criar o perfil e só começar com os meus vídeos, com o meu conteúdo. Mesmo que eu não aparecesse num vídeo falando, mas um post de carrossel ali, digitando mesmo, sem aparecer, dando uma dica que eu, né, que a minha eu do passado tinha de estudos. Eu acho que era só começar. Eu concordo com esse ponto de vista. De vez em quando eu converso com alguns alunos e eles falam sobre isso. Ah, eu queria montar uma coisinha aqui, mas eu não me sinto tendo autoridade, eu não me sinto preparado. E a grande verdade da vida é que muita coisa a gente só vai estar preparado fazendo. Então, vídeo. Ah, fiz o primeiro vídeo e ficou ruim. Vai ficar ruim mesmo. O segundo vai ficar ruim, o terceiro vai ficar ruim. Mas com o tempo você vai pegando o jeito, vai melhorando a forma que você produz, vai encontrando o seu tipo de conteúdo também e vai indo. Mas o importante é começar e produzir. Uma coisa também que eu sempre falo é: ah, professor, eu não tenho a melhor luz, eu não tenho o melhor telefone, eu não tenho microfone. Mesmo assim, não deixe de produzir. Produza com aquilo que você tem, da forma que você tem mesmo e vai colocando na internet, porque o pessoal vai ver a sua evolução em si. Porque eu acho que o primeiro vídeo que eu fiz pro YouTube, tal, pro YouTube não, pro Instagram na época, eu acho que não tá mais porque eu achei arquivei aquele Instagram que eu tinha em parceria com um outro amigo e tal, que a gente tinha começado uma página na época. E eu acredito que foi 2017, talvez, 2018. E assim, a gente começou produzindo, ninguém tinha noção do que era um vídeo curto, direito, tipo, o que a galera gostava de descobrir na internet. Eu acho que foi um pouquinho antes do boom daquele influencer, aqueles seus direitos. Não sei se você já viu. Uhum. Acho que é, não sei que Chagas o nome dele, não lembro se é Fernando, Flávio. Eu também não lembro, mas Mas eu não lembro sei que do Chagas. Foi um pouquinho antes conteúdo. dessa explosão, que daí foi a explosão dele, do Dr. Fran lá. Então a gente começou mais ou menos nessa onda, sabe? Que eu acho que todo mundo meio ali pensando já no digital. E a verdade é que você só vai aprender quando você realmente for fazer. Eu acho que esse recado também é legal do ponto de vista jurídico, já fazendo o link. Então, às vezes você fala assim: ah, professor, me passaram aqui uma peça que eu nunca fiz. Falo, tá aí a oportunidade, você vai fazer e você vai se desafiar. Já falando um pouquinho sobre essa realidade de faculdade, para depois a gente voltar um pouquinho mais à influência, né? Durante a sua faculdade, o que você vivenciou de estágio? O que você acabou vivendo na prática mesmo? Então, eu fiz 2 estágios na minha faculdade. Eu deveria ter feito mais, eu sei. Mas eu fiz um estágio na parte de licitações e contratos que foi assim bem desafiador, porque para um primeiro estágio você ir para a parte do direito administrativo realmente tem que só não, eu vou agarrar essa oportunidade e acabou. E o segundo estágio foi no Ministério Público né, do Rio Grande do Norte, mesmo aqui do meu estado, e experiências incríveis que eu tive. Indico Recomendo. demais que os estudantes de direito, né, façam estágio em órgão público, em alguma, sei lá, num escritório de advocacia, no que aparecer assim, porque vale muita experiência. Concordo. Pode parecer até papo de professor, mas do meu ponto de vista, realmente na graduação é o momento da pessoa se arriscar. Então, mas eu não sei se eu quero viver algum mundo no direito penal. Faz estágio. Se você chegar lá e não gostar, você sai em uma semana. Não tem nada que prejudique. Diferente do mercado em si. Então, tipo, você não pode, na tua carreira, caso você tenha passado um concurso, você tenha um trabalho CLT, pedir demissão do nada, porque você tem dívida, tem coisa para fazer. Mas você, estudante que está vivenciando isso, por que não, né? Então, abri um estágio na delegacia, mas eu não sei se eu gosto de penal. Mas se tem lá e você tem oportunidade, vai lá para ver o que tem. Se não gostar, passa uma semana, você vai para outro, né? Não tem prejuízo nesse cenário. E muitas vezes a gente se surpreende. Falando um pouquinho sobre uma história minha, para quem foi colega meu na graduação e tudo mais, tem um pessoal aqui no Instagram, eu odiava direito penal, tipo, odiava mesmo. Eu me lembro até hoje de eu lendo livros do professor Auri, e assim, pô, respeito absurdo ao professor Auri, mas eu lia com uma raiva que espero que esse corte não viralize.
Eu, Eu li com a raiva, eu pegava o livro e falava assim, rapaz, não é possível que eu não entenda. Aí eu pegava uma página, olhava, aí eu voltava. Aí eu ia, daí na hora que eu chegava no final do capítulo, eu falava, cara, eu não entendi. E aí, eu tinha um professor, que eu tinha uma amizade e tudo mais, que ele dava aula à noite, eu estudava de manhã. Aí eu cheguei nele e falei, professor, é muita loucura eu assistir a sua aula de vez em quando à noite para ter certeza que eu estou entendendo isso? Aí eu ia na aula à noite sem precisar à noite e assistia a aula dele. Porque eu queria realmente entender. E aí o pessoal que olhava ficava pensando, nossa, mas será que o sujeito está carregando disciplina e tal? E não, eu ia realmente porque eu queria ver a aula dele. Então, depois de tudo isso, a vida me surpreendeu e eu acabei sendo professor de direito penal. De direito penal um, 2 e 3. Então, dei quase toda a cadeira, só faltou processo penal, né? Que geralmente o professor de penal, eventualmente, pode acabar pegando processo penal. Não, não é regra, mas instituição menor acaba sendo quase que uma regra por conta do número de professores mesmo, né? Então, olha como que a vida surpreende. Se eu lá atrás tivesse falado, não entendo penal mesmo, eu vou deixar por isso mesmo. Não tivesse estudado, passado raiva com o livro do professor Auri. Um abraço, professor Auri. Mas, se eu não tivesse feito isso, talvez eu não teria assim coragem, até mesmo autoridade para chegar e me desafiar. Olha, vou entrar aqui como professor de direito penal. Tá? Outro assunto legal inclusive, para gente professor, conversar aqui. antes de mudar de Não, assunto, pode falar, pode falar. À vontade. isso é um ponto muito importante, porque eu, quando eu entrei no estágio no Ministério Público, eu entrei na promotoria especializada em direito à saúde. É um tema extremamente específico que nós não vemos na faculdade, mas que me chamou muita atenção. E para vocês terem noção, né? Hoje eu estou como residente jurídica na mesma promotoria. Eu gostei tanto que eu voltei. Fiz a prova na mesma área, né, na parte da saúde do Ministério Público e voltei como residente, porque foi uma área que eu não ia ver na faculdade. Eu não ia escolher, ela que me escolheu essa área, eu não ia escolher, não ia chegar, não, eu vou querer para promotoria da saúde. Na minha cabeça, com toda a ignorância na época, eu nem sabia que tinha tantas promotorias especializadas. Então, foi na prática mesmo que eu me identifiquei com aquela área. Então, essa questão de direito penal, eu também não sou fã de direito penal, não fui na faculdade. Inclusive, lembro de uma prova oral que eu fiz que misericórdia. Na faculdade mesmo, a professora passou, a última prova era a prova oral. Foi um desastre. Direito processual penal com a prova oral, um desastre. Mas é algo que a gente tem que enfrentar. Tanto para ver se a gente realmente gosta ou não, porque às vezes aquela primeira impressão não vale nada. Você vê uma coisa na prática, vê que é diferente e gosta, né? Então, é muito importante você ter as próprias... os projetos de extensão também trazem muito essa questão de você ver com mais cuidado outras áreas. Então, é muito importante mesmo. Se surgir uma oportunidade na hora que você não gosta ou não conhece, só apaga aquela primeira impressão que você tem, que talvez nem tenha uma impressão, né? Só ache que não gosta e vá. Exato. Porque tem aquela história, qual que é o maior prejuízo? Nenhum. Você vai olhar, vai falar, fiquei uma semana, não gostei, isso aí, tá bom. Exatamente. Ou, caso, às vezes a pessoa que está assistindo fala, nossa, professor, mas eu preciso disso e tudo mais, porque a gente sabe, tem estágio pago que realmente ganha um dinheiro bom. Estava imaginando um cenário de alguns estágios até gratuitos, né? Mas se for o caso do pago, você fica até se passar em outro. Se você passou em um, você vai passar em mais, não tenha dúvida não. Então você fica, não gostei, professor. Vão ter mais provas, vai trabalhando certinho, passa em outro e siga a vida também. Não, nunca é o fim. Agora é o momento de Exatamente. realmente se pôr a teste e tudo mais. Uma pergunta que eu queria fazer para ti, ela entra mais um pouquinho na questão, digamos assim, de um conflito geracional. Na sua visão, você acredita que os estudantes, hoje em dia, eles acabam, até certo ponto, se comparando demais com situações irreais, ou até mesmo perdendo a atenção por conta da internet? Porque eu vim de uma era que não é tão distante da tua, tá? Não sou uma pessoa tão velha assim, mas tem algumas diferenças que eu noto que
para mim, eu ainda sinto, tipo, eu não consigo normalizar isso. Vou te narrar algumas delas. A primeira é que hoje me parece que é normal as pessoas assistindo aula com WhatsApp e com telefone e boa. Sabe, na minha época ninguém ficava. Você ficasse com telefone, o cara ficava te enchendo o saco. Sabe, tinha telefone e tudo mais, mas não era normal, tipo, assistir a aula enquanto você usa o telefone. E também essa questão se durante a tua graduação impactou o uso do chat GPT, enfim, se você via a galera mais nesse sentido e tudo mais, para entender até esse ponto de conflito de geração e tudo mais, que eu acho que é um assunto legal também para o público analisar junto com a gente. Então, é realmente essa questão de se distrair muito com o celular, com as redes sociais no geral, é um problema que o mundo inteiro está enfrentando em todas as áreas mesmo, seja na faculdade, não sei como é que está no colégio hoje em dia, porque eu acho É. que os professores devem impedir um pouco, ou nem sei, né? Eu estou meio por fora. Mas em trabalho também. É uma coisa que distrai muito, é um problema. Inclusive, eu gosto muito de acompanhar conteúdo sobre neurociência para entender, né? Poxa, seu cérebro está consumindo milhões, quase centenas aí de informações por minuto. Então, é óbvio que você vai ficar cansado. Você não vai absorver, por exemplo, numa aula, você ficar lá vendo o Instagram no meio da aula, você não vai estar absorvendo nada do que você poderia estar absorvendo. Então, é uma coisa que atrapalha. Tem que ser revisto também. Eu sei que tem pessoas que já estão, de certo modo, viciadas, mas é uma coisa que atrapalha muito. Em relação ao chat GPT, não afetou tanto a minha graduação, porque eu acho que o chat GPT estourou mais ano passado, né? Em 2024 que estourou mais, e aí foi um problema porque eu vi muitas pessoas fazendo prova com o chat GPT, porque tinha prova online na minha faculdade, então abria margem para pessoas que não sabiam nem usar o chat GPT a jogarem a pergunta lá e, enfim, colocar. Então muita gente acabou zerando. Teve caso de gente que fez o TCC pelo chat GPT, pediu para Meu ele fazer, Deus. copiou e colou e tirou zero. Então, o chat Isso de GPT TCC eu vou contar uma história engraçada depois. O chat GPT ele ajuda muito a inteligência artificial, no geral, ajuda muito. Eu mesma fiz um curso no Senac para aprender a mexer com a inteligência artificial e eu uso diariamente para muita coisa, mas tem que saber mesmo como usar. Não pode jogar uma pergunta em uma prova, isso é assim, inaceitável. Você jogar uma pergunta e dizer qual a resposta, ele vai errar. Ele vai errar porque ele é uma inteligência artificial generativa que vai criar uma resposta que na cabeça dele vai fazer sentido. Mas E tem tá como errado. induzir ele também. Se a Exatamente. pessoa vai perguntando no sentido de induzir, ele responde do jeito que a pessoa quer que ele responda. Exatamente. Se você disser que tá errado, ele vai pedir desculpa e vai fazer uma outra resposta totalmente diferente. E ele vai fazendo assim até você parar. Exato. Ó, a Então, assim, Eduarda tem mandou pra que. gente uma pergunta bem legal aqui, que dá pra gente comentar. Deixa eu só contar a história do TCC, da gente entra nela, que é uma pergunta muito boa. A história do TCC é o seguinte: antes, né, do ChatGPT e tudo mais, existiam alguns sites na internet e um desses sites, não vou falar o nome completo, mas era um nome muito engraçado, tipo, muito engraçado. Era tipo assim, não sei o que de boa, sabe? Não é esse nome de boa, mas é uma coisa que dá a sensação de estar de boa. Aí um sujeito foi lá, comprou esse TCC desse site aí, colocou na prova, no TCC dele, né, como se fosse dele, e tinha, tipo, uma citação embaixo, não sei o que, de boa. E aí o professor pegou isso daqui e até o professor ficou incrédulo. Como que a pessoa Meu foi capaz Deus. de comprar um TCC naquele site e ainda colocar lá? Então, histórias de TCC com plágio, com tudo quanto é coisa que a gente imaginar, sempre tem, sempre terá, né? Eu, como professor, já passei por uma situação de que, assim, a gente tinha dúvidas se o TCC realmente era plagiado ou não, mas como a gente não tinha uma prova, né, tratando até de direito, infelizmente teve que deixar aí. Mas eu falo para o aluno de direito que o TCC é chato? É. Só que no dia a dia, você vai fazer coisas muito mais extensas, você vai escrever coisas muito mais extensas que um TCC. Então, qualquer carreira jurídica, professor, você é analista do TJ, você vai se deparar com situações extensas tanto quanto um TCC. Então, vale a pena para você se arriscar. É claro, aí você fala, professor, mas eu não quero seguir carreira acadêmica, que chato fazer isso. Mas é uma fase, né? Então, nesse sentido.
Vamos para a pergunta da Eduarda, que eu quero ver sua opinião, que ela é muito boa, tá? Então vamos lá. Vocês falaram sobre a obrigatoriedade e se é obrigatório de um profissional do direito estar presente no digital hoje em dia? Pode começar. Então, obrigatório não é. Sim, nós não falamos sobre isso, então, pergunta perfeita no momento perfeito. Obrigatório, eu vou falar do meu ponto de vista, não é obrigatório, né? Mas eu acho que as redes sociais, né, o mundo digital hoje é uma vitrine, acaba sendo uma vitrine profissional que você tem acesso gratuitamente e pode começar a construir a sua imagem profissional, seja qual for a área que você quer seguir, né? Em termos de advocacia, é muito bom porque você acaba realmente se posicionando. Hoje, a maioria das pessoas, até em loja que a gente quer pesquisar, a gente pesquisa logo no Instagram, pesquisa no Google que direciona para o Instagram, por exemplo. Então você acaba tendo visibilidade, acaba construindo mesmo a sua imagem profissional e ganhando aquele espaço no mercado. Porque você não vai chegar, agora eu vou dar um exemplo, na advocacia, você não vai chegar para o seu cliente e entregar seu currículo. Olha, me contrate, esse é meu currículo. Mas a sua imagem, infelizmente, né, tem essa questão de a primeira impressão, de como você se veste, como você fala. Então, as redes sociais ajudam nesse sentido, porque você consegue meio que moldar já a sua imagem. Agora, para outras carreiras jurídicas, assim, você não vai depender disso, né? Porque seu salário, por exemplo, um cargo público vai estar ali, mas você, caso queira, né? Mais oportunidades, você também vai poder construir sua autoridade. Por exemplo, a delegada maravilhosa Luana Davico. Ela não precisa criar conteúdo, né? Vamos concordar. Mas ela cria, ela se posiciona como professora, ela é chamada para palestrar, é convidada para cursinho, para faculdade, para falar com outros estudantes. Então você acaba, quando você, por exemplo, pensa em algo que envolve a atuação dela, você automaticamente lembra dela, porque ela se posiciona no digital. Então, respondendo de forma mais direta, obrigatório não é, mas que dá uma ajuda muito grande, eu acho que vale a Com pena. certeza dá. E É, só mais uma coisa, pode professor, que eu falar. lembrei agora. Em Claro. relação a criar, por exemplo, conteúdo na faculdade, né, de direito, eu mencionei aqui que eu tinha muita dificuldade para falar em público. Agora vocês imaginam se em algum momento eu iria chegar voluntariamente para apresentar um evento de abertura, era o que era tipo uma mostra de trabalho da faculdade para todos os cursos. Vocês já me imaginaram eu, uma pessoa tímida pegando um microfone sozinha no palco para apresentar, para mediar com vários palestrantes? Isso aconteceu Nossa. porque eu criava conteúdo, acabou acontecendo isso, eu não mencionei aqui ainda, mas o coordenador me chamou para criar conteúdo é, no Instagram do curso, no Instagram oficial do curso, e surgiu essa oportunidade. Me viram e falaram: olha, chama ela para abrir o congresso da faculdade, para ela falar aqui, para ela mediar. Quando eu recebi o convite, eu pensei: meu Deus, eu me lasquei. Não vou conseguir fazer isso, mas como é que eu vou negar uma oportunidade dessa? Então, a rede social, a criação de conteúdo, me trouxe essa virada de chave, porque eu aceitei. Eu fui nervosa, passei uma semana mal antes de ir para esse evento, mas lá na hora desenrolei e venci mais uma barreira. Então, tem esses pontos super positivos da criação de conteúdo. Muitas oportunidades acabam surgindo e você, assim, não iria atrás de oportunidade como essa, por exemplo. Olha, falando sobre esse assunto, eu preciso fazer uma breve introdução sobre os possíveis caminhos que eu enxergo hoje dentro da área jurídica. Lembrando, pessoal, que eu vou falar agora é uma opinião pessoal minha. Não tome isso como uma verdade única. Não ache que eu tenho todo o conhecimento do mundo, que eu estou falando é o que é e ponto. Estou trazendo uma reflexão aqui para a gente trazer, né? Para a gente conversar, né? Então vamos lá. Hoje eu enxergo o direito com três possíveis caminhos, tá? Qual que é o primeiro caminho? O primeiro caminho é você fazer carreira jurídica no sentido de entrar em um escritório ou entrar em uma empresa e ir crescendo lá, tá? Então, professor, eu tenho vontade de fazer realmente uma carreira jurídica, esteja em um grande centro. Então, se a sua cidade for pequena, os escritórios que estão lá
salvo alguma exceção, e lembre-se que a exceção é exceção, não toma exceção como uma regra, você não vai ter um escritório que você consegue de fato ganhar espaço sendo contratado. Tá? Não estou falando para você não ser contratado, estou falando que em um grande centro você vai encontrar espaço. Então, aqui, por exemplo, em Curitiba, a pessoa vai encontrar grandes escritórios. Em Londrina ainda tem um ou outro grande escritório, mas comparado com Curitiba, não tem como comparar, né? Capital do Paraná. São Paulo, obrigatoriamente, tem vários grandes escritórios. Rio de Janeiro. Então, lá você consegue. E você também consegue carreiras dentro desse mundo corporativo, como foi o caso do meu sócio, né, que foi advogado da B3, da Bolsa de Valores. Aí você também tem carreira em empresa, tem um pessoal que vai seguindo empresas grandes e tal. Esse é o caminho 1. Esse caminho 1, realmente, eu não vejo como obrigatório. Por quê? Porque, poxa, na prática você vai ir crescendo com a sua atuação, com, digamos assim, teu networking, mas mesmo assim você ainda precisa ter essa atuação de ter network, pelo menos ter um LinkedIn bom e tudo mais. Isso você vai ter que ter para você conseguir chegar, por exemplo, em São Paulo. Tá? Inclusive, eu quero trazer meu sócio só para falar disso. Só para falar sobre carreira corporativa e tudo mais. Tem que encontrar uma data boa para trazer ele aqui também para a gente conversar. Segundo caminho, seria a questão do concurso público. E aí o concurso público ele é muito amplo, porque você pode virar policial civil, você pode virar delegado, você pode virar policial mesmo, por exemplo, o estado do Paraná está exigindo que você tenha formação em direito, pode virar oficial, você pode virar analista, tem várias carreiras que exigem que você seja formado em direito, tem carreira que não exige, mas é bom que você tenha um conhecimento jurídico, por exemplo, técnico. Técnico jurídico, você não é obrigatório ter uma formação em direito, mas você, tendo uma formação em direito, vai ter uma certa vantagem. Não é muita, tá? Mas você vai ter. Porque a prova geralmente tem lá raciocínio lógico, português, não sei, vai ter uma certa, mas também não vá assim com tanta confiança que tem que ir com calma. Nesse caminho, como você falou, é fazer um plus. Então, sou concursado, tenho meu salário, tenho tudo mais. Será que produz conteúdo? Pode você. E produza conteúdo de coração, como a Letícia produz. Tenho certeza que a Letícia não começou produzindo conteúdo pensando assim, nossa, mas eu vou ganhar um monte de coisa, eu vou ter patrocínio, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Não, ela produziu porque realmente isso vinha do coração dela. Acho que essa é a chave realmente para produzir conteúdo. Então, nesse caminho, eu vejo assim, legal você produzir e principalmente para você passar essa energia, essa sensação para as outras pessoas, de falar, olha, eu batalhei pra caramba, fiz minhas renúncias e me tornei concursado. E você também consegue, porque é uma verdade. Mas não quer dizer que seja assim a coisa mais fácil do mundo. Quer dizer que você chega lá e enfim, preenche o caminho. Agora, o terceiro caminho, aí eu vou falar para você que realmente é obrigatório, que é o caminho da advocacia autônoma. Você ser advogado autônomo, você tem que tomar muito cuidado, principalmente com a questão dos orgulhos. Então, às vezes você pensa assim, nossa, vou estudar, vou fazer mestrado, vou fazer doutorado. Para a advocacia autônoma, não é algo que vai te trazer clientes. É muito importante para que você tenha uma atuação, por exemplo. Que assim, o conhecimento para mim, ele, de certa forma, independe do título. Para mim, conhecimento é você ir lá, pesquisar, ir atrás, isso é muito importante. O título significa que você quer ser professor. Então, fez mestrado significa que você quer ser professor, fez doutorado significa que você quer ser professor. Mas na advocacia autônoma, você precisa disso, precisa estar aparecendo, precisa estar conversando com pessoas e o principal, precisa estar acrescentando na vida delas. Então, eu até falei isso ontem na live da Clara. Para quem está começando a produzir conteúdo, faça um conteúdo bacana e informativo, porque realmente ajuda. Então, nesse sentido, eu falaria que a advocacia autônoma é, assim, não obrigatório, mas é 90% para sim e 10% para não. Porque senão acaba acontecendo os erros que às vezes eu vejo acontecendo assim, a gente não pode falar nada porque se a opinião fosse boa, né, a gente receberia por isso. Mas da pessoa acreditar que ela vai abrir um escritório naquele local tal e não vai falar com ninguém e as pessoas vão entrar lá. Não, você tem que se comunicar, tem que trazer informação para as pessoas e tudo dentro da própria ética da OAB. Não é contra a OAB você trazer um conteúdo informativo, é contra a OAB você falar absurdo, falar aqui a causa ganha, isso aqui é certeza que vai ganhar 100 mil reais, e isso é contra a OAB. Mas agora você trazer informação para as pessoas, que é o que a Letícia também traz, não vejo nenhuma vedação, né? Acho que mais ou menos nesse sentido, até me perdoa pela breve introdução, é que eu precisava falar desses três caminhos, que é um assunto que às vezes o pessoal pergunta, fala, professor, meu Deus do céu, terminei a faculdade e não sei o que fazer.
Fala, olha, esses 3 pontos aqui eu acho que te dá um norte bem bacana. O que, que você mais se identifica? E deixa o seu coração dizer qual é a resposta. E não alguém. Não cai nessa de, ah, isso é mais fácil, isso dá mais dinheiro, isso não sei o quê. Vai no que realmente toca teu coração. Porque por mais que, magistratura é difícil pra caramba. Mas se for que teu coração toca, você vai passar. Exatamente. Inclusive, eu até me lembrei de um conteúdo que eu vi de uma advogada. Infelizmente, não vou lembrar o nome dela agora, porque eu segui tem pouco tempo. Acho que do mês passado para cá que eu encontrei o perfil dela. Ou seja, eu encontrei o perfil dela aqui no Instagram por causa de um conteúdo muito bom dela. E ela é advogada, mais para direito previdenciário. E ela fez um vídeo que me chamou muita É a atenção, porque ela Bruna, pega. uma Eu não loira. lembro. Não, é não. Não, porque a Bruna Não. produz conteúdo para previdenciária, ela é bem grande. Eu conheço ela na vida real. Ah, não, não. Acho que eu sei qual é. Essa é Conhece a bem, Bruna? bem loirinha, né? Isso, Tem bem até a loirinha, eu conheço ela na sobrancelha vida loirinha. real e tal. Não vou falar de onde ela Pronto. é, né? Por óbvio, por segurança. Mas eu conheço ela. Ela é ótima, eu acompanho ela também. Mas é uma outra, que, inclusive, é, parece que ela passou na OAB esse ano. Mas ela já se posiciona Ah, muito bem aqui. E ela postou um vídeo que era assim, ela tava com um papel bem antigo, um papel já se espedaçando amarelo. E ela dizia: Ah, você é do tipo que você guarda, é, que você joga todo o papel que você acha que não vai precisar no lixo? Olha esse papel aqui, tá se desmanchando todo, mas foi com esse papel que eu aposentei. Aí ela fala o nome do senhor, nossa. comprovando justamente, né, que era trabalhador rural e tudo mais. E assim, quando eu vi aquele vídeo, um vídeo com a linguagem simples, que chama atenção, que, sei lá, alguém tá assistindo e pensa, poxa, eu tenho um papel aqui, eu guardo realmente algo que pode me ajudar. A pessoa vai lembrar dela. Porque ela é uma profissional que já está mostrando, ó, se você está nessa situação, eu te ajudo. Então, é muito importante mesmo para a advocacia, seja para o que for, na verdade, mas para a advocacia é o seu nome, a sua imagem que está ali em jogo. E você tem. É uma ferramenta gratuita. O Instagram qualquer pessoa usa hoje em dia, né? A questão é você realmente criar seu conteúdo e não deixar limitações te impedir de seguir a sua profissão. Sobre isso que você mencionou, uma coisa que eu vejo muito na prática sendo advogado é que ainda há uma visão de que você exercer o seu direito é levar vantagem. Então, o que eu quero falar? A pessoa lá vai aposentar e encontra um papel. Ainda paira aquilo de tipo assim, pô, mas não sei o que é errado. Processar, por exemplo, uma pessoa que não está cumprindo com a legislação trabalhista. Ah, mas você está levando vantagem. Então, aí que entra o conteúdo informativo, para a gente combater todo esse tipo de situação com informação. Porque, assim, do nosso ponto de vista, como operador do direito, enfim, se você for ser concursado e tudo mais, a gente segue a lei. E assim, a gente não tem o que falar ou não falar sobre a lei, a gente precisa seguir aquilo que está posto, claro, baseado em princípios e tudo mais, mas aquilo é a regra. Então, eu contratei uma pessoa, tal, 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 não registro na carteira, eu contrato freelance. Eu adoro esse termo, cara. O pessoal é maravilhoso nesse sentido. Então, assim, qual que é a consequência disso? Reconhecimento de vínculo. Ah, mas a pessoa me processou, está prejudicando minha empresa. Não, a pessoa está exercendo o direito dela. Então, olha como que a informação é importante. E também tem muito aquilo de tipo, mas e se eu estiver processando uma pessoa que tem muito dinheiro? Então, a gente tem algumas situações, até de violência de gênero, que o marido acaba tendo dinheiro e a mulher acaba ficando abandonada sem dinheiro. E pensa assim, não, mas será que a justiça vai me ajudar? E aí que entra o nosso papel, independente daquilo que a gente está fazendo, de efetivar o direito, de trazer informação. Até mesmo um juiz pode fazer um vídeo falando sobre os direitos das pessoas. O que ele não pode é orientar no sentido de causa, é pegar uma causa para ele, porque ele é juiz. Mas ele pode fazer um vídeo orientando, falando: olha, tal e tal situação configura como violência doméstica. Ele pode, muitos fazem, inclusive, né? Então, olha como que é bacana a informação para as pessoas, como o senso de comunidade propriamente dito, né? Exatamente. E uma vez eu fiz um vídeo, era, era sobre venda casada. E teve uma repercussão muito boa em algumas pessoas que me conhecem mesmo assim, pessoalmente, né? Que viram o vídeo e falaram: Ei, eu não sabia daquilo não. Você deveria postar mais vídeos sobre direito do consumidor.
Aí poxa, eu fiquei feliz, né? Porque, querendo ou não, são informações do dia a dia de todo mundo, situações, né? Melhor dizendo, que muitas vezes a pessoa não sabe, não tem noção. Por exemplo, vai entrar num cinema com o seu belo sanduíche que você comprou em algum restaurante, aí a pessoa vai barrar você, não, você não pode entrar com comida. Opa! Você tem que saber que você pode entrar com sua comida, com seu lanche. Exato. Então é muito. Nossa, eu me empolgo com essas questões de passar informação aqui, criando conteúdo. É muito E é interessante. bacana para, por exemplo, a gente entender e sair da bolha, porque a gente vive numa bolha onde todo mundo sabe muito de direito. Só que é a exceção e a gente acha que é a regra. A gente acha que todo mundo acha que as coisas são da forma que a gente já conhece. E as pessoas não sabem. Então a gente viu cliente que chegou e falou assim: poxa, eu tô com dermatite. O que eu faço agora? Eu tô com medo de falar pro meu patrão e ele me demitir. Sabe? Então, olha como que é interessante, né? Olha como que é realmente o papel da informação na rede social. Uhum. Novamente, fazendo uma opinião pessoal aqui e tudo mais, tem tanta porcaria na internet. Por que você, estudante, não produz um conteúdo legal que agrega para as pessoas? Então, você vê cada história falando mal de famoso, disso e daquilo, falando abobrinha. Faz um negócio legal, mesmo que, poxa, eu postei aqui, teve 300 views. Foram 300 pessoas que, de fato, tiveram conteúdo legal. E eu acho que a internet é sobre isso, né? Já partindo para o gancho aqui, para a gente já ir encaminhando para a conclusão aqui do nosso pensamento, falando um pouquinho sobre a sua presença no digital, você já falou, você deu um início ali nesse assunto. Eu queria entender sobre causas, sobre situações aí que aconteceram, incluindo essa situação que você me contou de ser chamada e tudo mais no curso, de participar ativamente ali na imagem do curso. O que de fato mudou na sua vida quando você começou a produzir conteúdo? Eu sei que você tem patrocínio, pode falar do patrocinador aí que está autorizado. No meio da ação. A Clara ontem fez uma publi no meio do negócio aqui também. Olha, coisa boa. A gente estava aqui, a Clara lançou uma publi aqui. Então fique à Muito vontade bom, para gostei comentar da nesse ideia. sentido, que eu acho muito legal. Então, em relação ao que mudou, né? Por eu começar a criar conteúdo, muita coisa mudou. Realmente, muita coisa mudou. Eu tive acesso a congresso, Congresso Internacional de Direito Constitucional. Eu fui àquela inscrição top que você vai com um crachá todo bonitinho, sabe? Que você ganha um monte de brinde, tudo isso por causa devido ao meu posicionamento na internet. Me viram no Instagram do curso, né, da faculdade, e entraram em contato comigo. Ó, você tem interesse em participar? Tem interesse em divulgar mais o congresso? E assim, foi maravilhoso. Eu não esperava, né? Algo tão grande assim que eu tivesse acesso. Fora questão de congresso, eu também publiquei um resumo expandido por influência aqui no Instagram. Foi incrível, assim, a insígnia acadêmica. É uma editora, né, que ajuda também, dá mentoria para TCC e tudo mais. Chegou para mim e falou: Você não tem um artigo, alguma coisa? Você já publicou alguma coisa? E eu, no final da faculdade, já, ano passado, né? Quando eu comecei a criar conteúdo. Então, mais uma porta que foi aberta. Eu publiquei meu resumo, apresentei no congresso. Olha só, apresentar sozinha no congresso, ali ao vivo, um monte de gente assistindo. Tinha professor meu assistindo, que eu nem sabia que ia estar assistindo, porque estava na banca avaliadora. Nossa. Então, assim, muitas oportunidades no meio acadêmico, mesmo eu estando no último período da faculdade. E, ao mesmo tempo, esses patrocínios, tive patrocínio de cursinho para OAB, cursos mais caros, por exemplo, material de estudo também. E tem uma coisa que, ao longo da nossa live, eu lembrei. Um dos principais motivos que não me fizeram desistir da criação de conteúdo, porque você pode até pensar, poxa, eu vou parar na faculdade, parar entre aspas, né? Mas do nada, eu vou criar um perfil, vou criar conteúdo aqui sobre o que eu tenho para compartilhar. Vai tomar meu tempo, eu poderia estar estudando, mas criar um perfil específico para os meus estudos para a faculdade fez com que eu limitasse o que eu estou consumindo. Principalmente quando eu estava no meio da semana, rolando feed, vendo só lorotinha, né? Coisa de famoso. Eu estava no meu Instagram vendo pessoas estudando.
pessoas compartilhando dicas de estudo, advogados falando aqui conteúdos, né, informações construtivas. Então, acabou me ajudando muito nessa questão também, porque eu comecei a consumir mais conteúdo construtivo com pessoas que, ó, enquanto eu tô aqui no Instagram, minha amiga da internet tá estudando há 5 horas e ela postou. Dava um negócio na minha cabeça que eu pensava, não, é para isso aqui que eu crio conteúdo, eu vou estudar. Eu parava, dava aquele choque na minha cabeça, pronto. Então, mudou muita coisa mesmo, em todos os sentidos, assim, a criação de conteúdo mudou para melhor, muitas partes da minha vida. Caramba. Essa resposta foi muito, muito, muito legal, muito reflexiva mesmo. Eu acho que, para mim, o que mais alterou foi realmente poder fazer parte e poder entender um pouquinho sobre a realidade de cada uma das pessoas. Então, assim, eu tenho sempre a percepção, e isso o pessoal da psicologia vai entender mais do que eu, né? Obviamente não tem formação em psicologia, de que cada ser humano ele enxerga o mundo de uma determinada forma e ele acaba criando um mapa desse mundo de acordo com a forma que ele enxerga. E criando conteúdo e tudo mais, eu ia interagindo com as pessoas. Então, teve um dia que eu conversei com a Letícia, teve um dia que eu conversei com a Clara, aí tem outra Clara também, aí tem a Sofia, que é lá de Curitiba. Então, são várias pessoas que eu fui interagindo, fui conversando, fui trocando uma ideia. E essa relação de professor-aluno tem uma troca muito grande. Então, eu começava a ver uma coisa, começava a ouvir uma frase, e isso, inclusive, foi o que me motivou a estar fazendo isso que a gente está fazendo agora. Porque eu fico pensando, poxa, se eu que tô às vezes conversando com a Letícia, que mandei um áudio, que a gente trocou uma ideia no Google Meet, pude ter uma mudança de pensamento, pude entender as coisas de uma forma diferente, e para o bem, por óbvio, por que não trazer isso para mais pessoas, né? E é isso exatamente que eu estou fazendo agora. Então, a questão da produção de conteúdo, para mim, não foi nem nesse pensamento de falar, ah, professor, quanto que você ganhou com isso? Eu não penso nisso, mas eu penso o quanto que eu, como pessoa, estou evoluindo e enquanto eu estou evoluindo, o quanto que eu não estou acrescentando também na vida das pessoas. Então, eu penso quanto isso é legal, quanto isso é interessante. Acho que para mim é mais uma resposta mais metafísica mesmo, sabe? Então, é mais nesse sentido. É, Caminhando aqui para o fim mesmo, a Letícia abriu uma caixinha de perguntas e tal. A gente separou algumas, mas como eu principalmente me empolguei bastante aqui, acabei falando um tanto quanto. É, a gente selecionou umas e eu acabei filtrando uma aqui para a gente conversar, tá? E a pergunta, a gente bateu um pouquinho nela, mas acho que a gente podia fechar falando isso objetivamente, né? Então, a pergunta é a seguinte: como nos posicionar ainda como estudantes? Então, realmente foi uma das melhores perguntas, assim, para a gente abordar, né? Porque, como estudante, que você decide, né, criar um conteúdo jurídico como estudante de direito na internet, bate uma baita insegurança. Meu Deus, o que é que eu vou falar se eu ainda estou na faculdade, não tenho autoridade em nada, não domino todos os conteúdos? Mas isso também nos leva a estudar um pouco mais aprofundadamente certos conteúdos para poder passar na internet, né? Para poder compartilhar essa informação, esse conhecimento às pessoas. Então, como se posicionar? Tem várias formas de você começar a criação de conteúdo, seja dando dica para a faculdade, dando dica de estudo, dando dica de conteúdo jurídico mesmo, mas acima de tudo você conferir exatamente o que você vai passar, porque é uma responsabilidade também você passar informação para as outras pessoas, principalmente a informação jurídica que pode mudar a vida da outra pessoa que está ouvindo você. E, claro, você tem a oportunidade de evoluir cada vez mais, tanto nos seus estudos, na sua forma de falar, de se expressar, como também na sua questão pessoal mesmo, na sua imagem, né? Então, eu acho que essa questão de como se posicionar ainda na faculdade abrange muita coisa e nos traz, assim, vamos dizer que mais opções, porque você na faculdade, você vai poder se conectar com outros estudantes de direito, com pessoas que pensam em cursar direito e querem mais dicas ali para entrarem um pouquinho no mundo da faculdade de direito. Então, tem um leque de opções. E
Outra coisa, o networking que a gente consegue fazer mesmo na faculdade é muito bom. Como eu falei, eu tive a oportunidade de ir para um congresso, conheci pessoas de outros estados, conheci profissionais renomados de outros lugares do país. Então, assim, é incrível, é um universo que você acaba desbravando mesmo, é muito bom. É, essa questão da produção na faculdade, eu concordo principalmente com esse ponto que você falou. Você mesmo vai se motivando e querendo aprender e fazer mais. Então, para mim, é essencial nesse sentido. E se fosse para falar como nos posicionar ainda como estudantes, eu falaria uma dica que parece batida, mas que para mim é muito verdadeira. Faz da forma que dá e do jeito que dá, sabe? Só faz. Então vai se posicionando, o seu público vê você evoluindo, você melhorando, você indo para lá, porque na minha visão você já saiu ganhando só de ter a coragem de estar falando sobre o conteúdo que é o conteúdo da sua vida. É claro, a gente tem aquela visão filosófica que a gente não é de fato aquilo que a gente está fazendo, só que a gente sabe a importância da nossa profissão porque a nossa profissão impacta muito as pessoas. A gente sabe que tem um problema de mercantilismo hoje em dia e tudo mais, mas os bons profissionais não pensam nisso. Então, um bom profissional, um bom concurseiro, ele não está fazendo um concurso só porque ele pensa, nossa, eu vou ganhar muito. Acreditem, pessoal. Quem já chegou lá não está pensando só em quanto vou ganhar, porque senão a pessoa não se mantém. Ela até pode passar, mas quando ela vê a rotina, ela fala, cara, não compensa, porque realmente, se você fizer algo que você odeia durante a vida inteira, não compensa mesmo. É muito melhor você viver de outra forma, né? Então, já fazendo uma síntese, né, pra gente encerrar, né? Queria fazer uma síntese antes de pedir uma mensagem final para Letícia, que eu gosto dessa mensagem final, que é muito boa. Eu tô falando isso sem pensar na mensagem, Letícia. Que outra que é Ótimo! clara, eu deixei ela, Já comecei a pensar. deixei ela na saia justa aqui já. O entrevistador tá evoluindo também, hein? Tô melhorando aqui. Olha, É, e assim, uma síntese de tudo que eu vi aqui acompanhando com a Letícia é que é muito legal ver o quanto a vida dela como influenciadora, influenciou a própria vida. Então, ela começou a produzir conteúdo no intuito de, poxa, trazer informação, de mostrar rotina, e essa produção influenciou ela também. Então, quem ela é hoje passou por um filtro e transformou no sentido de evolução por conta dessa produção de conteúdo. Então, eu acho como é legal isso dessa mescla de influenciar e ser influenciado e sempre para o bem, né? Então, olha, eu acho que essa seria a minha conclusão de tudo isso que você falou, de toda essa vivência que você passou. E de verdade, foi assim muito profundo conversar contigo hoje, entender todas essa nossa conversa. E é interessante que por mais que a gente não fale assim de assuntos pessoais, a gente está falando de assuntos profissionais, a gente entende muito assim da persona Letícia. Acho isso muito legal, sabe? E agora, partindo para a frase final, né? Qual frase que você traria para a gente fechar essa noite de hoje, né? Sobre presença digital? então, eu acho que vou começar dizendo que se você tem vontade de criar conteúdo, estando na faculdade, estando prestes a sair da faculdade, iniciando a advocacia, não ligue para nenhuma opinião externa, apenas para o que você quer fazer, porque vale a pena. Você tem exemplos de profissionais incríveis que se posicionam no digital. E você vê que eles, se eles fossem se preocupar com o que os outros estão achando, eles não teriam chegado nessas posições que nós vemos hoje. Então, coloque isso na sua cabeça. Eu comecei do zero ali, ó. Criei o Instagram do zero, entendeu? Deixei tudo de lado nesse quesito de opinião. Claro que às vezes bate com insegurança e tudo, mas não, você vai vencendo, porque você decidiu fazer isso. E é isso, o que vier de evolução vai vir no tempo certo e você não precisa se desesperar. E uma coisa muito importante, que é uma frase bem conhecida, uma frase bem popular, que é: quem não é visto não é lembrado. Isso vale para tudo. Você estando na faculdade, como eu falei, mesmo na faculdade eu tive oportunidade, e ainda aparecia até no outdoor da faculdade, Caramba! por essa questão. Para vocês verem, muitas oportunidades assim que você pode ter dentro da faculdade, seja publicar um artigo numa revista,
se posicionar mesmo, criando a sua autoridade, né, nas carreiras jurídicas. É isso, só construa sua imagem, siga o seu sonho e não se deixe levar pelas opiniões de quem gostaria de começar, mas tem vergonha e não quer que você comece. É isso. Gostei, gostei. Eu concordo com a Letícia e encerrando essa frase maravilhosa que ela falou aqui pra gente, é isso, é produzir o conteúdo, buscar a sua essência e produzir um conteúdo que você se identifica. E assim que você começa a produzir algo que você se identifica, você começa a acrescentar para si e acrescentar para o outro e vira uma corrente realmente do bem. Nesse mundo que a gente vive, que muitas vezes você entra no Instagram, só tem abobrinha ou negatividade, por que não a gente trazer algo realmente que acrescenta e que, como a gente tem até um comentário aqui, que inspira mesmo, né? E realmente, a Letícia inspira. Então, do meu lado, agradeço a sua presença aqui hoje, né? Uma presença virtual, uma telepresença. Inclusive, antes de finalizar, eu preciso falar que esta live aqui também foi uma oportunidade da criação de conteúdo, porque eu conheci o professor Pedro por um anúncio do conteúdo dele, É do verdade. método de estudos dele. Então, assim, vejam o posicionamento digital que traz. Se não fosse a internet, eu não conheceria o professor Pedro, porque aqui a gente tem a oportunidade de se conectar com pessoas do mundo inteiro. E isso é, ó, perfeito. Principalmente quando você é uma pessoa tímida, que você não consegue fazer muito networking ali num evento, por exemplo, né? De sair conversando com todo mundo, e aqui você tem essa oportunidade. É Olha, e eu verdade. que agradeço, professor, pelo convite, por tudo. A conversa foi ótima e Foi eu me ótimo. empolgo muito falando sobre criação de conteúdo. Ó, minha amiga Caramba. Glória, maravilhosa. Agradeço muito, de verdade, pela presença aqui. Se você está assistindo essa live no futuro, continue aqui junto com a gente, que a gente sempre está produzindo conteúdos assim, conversando com pessoas, contando histórias. Então, dê uma olhadinha em mais vídeos aqui no YouTube. E com certeza acompanhe o canal aqui da Letícia, para que você fique ligado nos próximos capítulos, nos próximos projetos da Letícia, que ela está sempre postando. Ela posta também algumas situações sobre assim, eu diria que os bastidores da trajetória dela, né? Então, eu acho isso muito importante também. Então, é isso. Novamente agradeço a Letícia, agradeço vocês que assistiram aqui junto com a gente a live, você que está aí no futuro, no caso, você vê como é que o tempo é curioso, né? A pessoa está assistindo no futuro e depois que ela já assistiu, eu estou no passado. Olha que Exatamente. E loucura. olha, mais uma coisa que a rede social traz de oportunidade. A pessoa não pode assistir, mas vai poder assistir depois. Pronto. Caramba, isso Vai é ter o muito conteúdo do interessante. mesmo jeito. É surreal, surreal. Então é isso. Agradeço muito vocês. Um abraço. E vou deixar a Letícia se despedir aqui para a gente encerrar. Mais uma vez, eu agradeço muito, professor. Foi maravilhoso. Assim, o tempo correu, já passou de uma hora aqui e eu nem percebi. Foi muito construtivo e também agradeço a todo mundo que participou. E que venham mais lives. Até mais, pessoal. Um abraço. Até mais, gente.